Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Hey! Sejam bem-vindos a mais uma semanada de Vamos Viajar na Maionese comigo. Vamos viajar na maionese, vamos viajar na maionese, vamos viajar na maionese, vamos viajar na maionese. Hugo Van der Ding, bem-vindo. Tiago Ribeiro, como é que tu estás? Como é que estamos? Desde a semana passada, não te vi, desde a semana passada. Estás com bom ar. Tu também. O verão está a passar por ti. E não sem fazer nada. Por aqui, de alguma forma. Tu já estás a perder um bocadinho do teu bronze. A semana passada estavas bronzeado. É o ar-condicionado, faz isto. O ar-condicionado mata as pessoas. Pois, mata. E a ignorância também. O que não, exatamente, o que mata não é o ar-condicionado, o que mata é a ignorância. Nós fizemos uma grande viagem pela história, de alguma forma também, do direito em Portugal. É e verdade. muito em particular um foco feito na semana passada na pena de morte. Esta viagem deste maionese leva-nos para onde? Leva-nos para onde este boião guardar o segredo mais mal guardado da história dos podcasts em Portugal. Estávamos em Paris e agora estávamos no Rocio, agora estamos em Paris. É verdade, vamos viajar até Paris. Pela meia-noite. Paris está em chamas. Paris is burning. Eu adoro essa canção. Canta um bocadinho. Na 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 na. Tem aquela coisa. Paris is burning. Eu sou péssimo a cantar, não sou. Eu canto, Não, és ótimo. Eu acho que canto tudo da mesma forma. Péssimas são as outras pessoas todas. Claro. Tu és ótimo. São os ouvidos sempre dos outros. Olha, vamos a um dos sítios que mais gosto Mas é verdade. deste planeta. Se nós cantamos bem ou não, está no. É o receptor. É o É um problema mau dos receptor. ouvidos. Claro. Você que são maus receptores. A culpa é sempre vossa. Foi isso que galpou na tua instrução. Grande parte da instrução é baseada nesse feito. É verdade. É porque não perceberam. O professor está errado. Eu nunca digo coisas estúpidas. Claro. As pessoas às vezes é que não percebem Não o que eu estou a entenderam. dizer. Resultado está à vista. Olha, estou muito feliz com o destino deste episódio. Tu Não sei gostas se... de Paris. Eu gosto mesmo muito de Paris. Paris é incrível. É incrível. E vamos para um sítio muito específico de Paris. Então, É verdade. qual é o bairro de Paris? O 16º arrondissement, 16e. Onde tu vais? Vamos até ao próprio do 16e. E vamos viajar até ao dia 5 de julho de 1946. Ou seja, quem nos está a ouvir mesmo no domingo, vamos viajar exatamente 80 anos antes do dia que hoje cá estamos. Grande efeméride. E já vamos saber tudo dessa efeméride e deste destino parisiense. Um programa à partida com muito bom gosto. Fiquem por aí, temos uma pequena pausa para as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Ai, Tiago, esse jogo é muito giro. Isso é o quê? Qual jogo? Estou a mandar uma mensagem. Os jogos da Bacana Play de facto são muito, muito divertidos, é verdade. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento e por isso joguem com muita responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Voltamos a apresentar a segunda e última parte deste Vamos Viajar na Maionese. Tenho muita pena de não saber fazer. Eu adorava fazer este momento em francês, em puro francês, coisa que estás particularmente à vontade Então é verdade. nos teus conhecimentos. Mas olha, vamos até a Paris, vamos até ao 16e, vamos a uma efeméride que passa 80 hoje anos. 80 anos, certo, to the day, desse dia 5 de julho de 1946, e vamos pôr o cenário. Paris estava. Bem, já não estava a arder, a guerra tinha acabado. Estava de Um rastros. ano. Estava, mas já Cidade, começava. E vamos Paris. falar de moda, em boa verdade. Vamos falar de moda e vamos falar de uma gigante revolução da moda que faz no dia de hoje, 80 anos. Nós estamos no 16e e estamos num sítio muito particular, a Piscine Molitor, que era uma piscina que tinha sido inaugurada em 1929, toda em Art Deco, uma coisa a fingir que era um navio. Era mais que uma piscina, ficava um ok, hotel claro. com o mesmo nome. Era um palco de moda também, era uma coisa quase de espetáculos. Era um Exuberância, um lugar de exuberância. Sim, era mais um sítio para se ir e para ser vir, para ver e para ser visto. Sim. Bem-vindo a Paris. Tal e qual. E é lá precisamente que vai acontecer esta
revolução verdadeira na moda, nesta piscine Molière. Chitex, que eu estou aqui. O que é que será? Será um chapéus com 2 abas? Será um chapéus com 3 bicos? Isso veste-se. Veste-se, pois é moda. E então vamos falar de um tipo que chama-se Louis Réard e era um antigo fazia automóveis, engenheiro de automóveis que se tinha dedicado ao estilismo. Era um estilo que havia lá. É um estilo Foi da o estilo que altura, ele falou. sim. E ele há uns anos que andava a observar, tipo rato, sobretudo na parte da Riviera Francesa, onde as pessoas iam no verão, não é? À praia. Claro. Curti-las. Sim, e ele começava a ser moda, uma coisa que não era moda, e estamos aqui a falar, vamos dizer, high society, não é? High life, durante séculos. Quanto mais pálido fosses, melhor, porque era um símbolo social de que não trabalhavas ao No sol, campo, claro. tal e qual. Portanto, o resultado disto aqui seria. Estou a brincar. E então, e nós sabemos que hoje em dia é precisamente o contrário, não é? Claro, Quanto claro. mais moreno estás, melhor. Deves trabalhar muito, E deves. foste à praia, tiveste Claro. a trabalhar para o É bronze. incrível. Em 100 anos, não é? A viragem deste. É mesmo deste- verdade, do uma paradigma. coisa- Sim. Há uns. Olha, a Ásia, por exemplo, é muito conhecido por continuar com a mesma sim, coisa, por não ser apanhar até- sol. Não há nem esse que uma mão à vista durante o sol. É verdade, em alguns países, por exemplo, a Inglaterra é um caso paradigmático onde a aristocracia gosta de estar branca, também mantiveram um bocadinho esta história, mas no resto do mundo as coisas não são assim. E este tipo vai lá à Riviera Francesa e começa a reparar que as senhoras, sobretudo, queriam se queimar. Então arranjavam 10, e claro, os fatos de banho era uma coisa quase um vestido, não é? Completo. Sim. E elas iam arranjando esquemas com umas toalhas a taparem-se e não sei o quê, para pelo menos queimarem o decote, as pernas. Uma corzinha aqui no ombrozinho. Sim, e ele não sei andava a quê, ver tá. isso, que elas lá apanham as toalhas, enrolavam os fatos de banho, ou seja, puxavam para cima o coisa, para não sei o quê. Enfim, elas coitadas, elas nem sabiam o que é que havia. Ficava um cortinado ali. Sim, uma para pessoa. tentar apanhar o máximo de sol possível, porque o bronzeado era a moda, era de facto aquela moda. E o tecido todo dos fatos de banho era uma coisa que já estava mesmo a chateá-las. E mais ou menos por estes anos já tinha havido uma experiência de um outro estilista francês, Jacques Haim, que tinha lançado um modelo de fato de banho chamado Atome. Dizia ele que era Ai, queres? Atome. Atome. Numa loja na Rua dos A Fanceiros. Matilde Rio, o nosso barómetro de uma má Mas piada. a Matilde riu. Com condescendência. Sim, com condescendência, porque total. riu abanando a cabeça. Claro. Sabem o Sim. vocês de facto. Foi um vocês de facto. Sim. Estes são os 2 pontos. Mas, vocês são um Opa. prato, pá. Sim. Foi o ar com que ela se O riu. Atome já E tinha este, aqui. sim, que ele já apresentava como o fato de banho mais pequeno do mundo. Mas o nosso Réard olha para aquilo e disse assim: isto ainda não chega. Porque era pequeno, mas era uma coisa que hoje em dia seria um burkini, não é? Claro. Basicamente. E então vai ser ali, precisamente na piscine Molitor, que no dia 5 de julho de 46, este nosso Réard vai apresentar ali a Paris e ao mundo a sua criação. Agora, ele ia mostrar pela primeira vez aquilo que ele tinha inventado como moda de praia. Só que havia um problema. Ele lá cria aquilo, contrata umas modelos e as modelos todas dizem-lhe assim: estes não contam comigo. Ninguém queria as modelos profissionais normais de moda, ninguém aceitou. E então ele diz assim: fosga-se, porque lá o tal fato de banho que ele tinha inventado, elas acharam que era pequeno demais para terem coragem de o usar. E então, Isto foi há 80 anos, sobretudo, imagina. sim, é verdade, e sobretudo porque fazia uma coisa, mostrava o umbigo, que era uma coisa que nunca ninguém tinha coragem de mostrar em público. O umbigo. Continuamos a achar uma coisa tenebrosa mostrarem o vosso umbigo. Há pessoas que têm, e tem um nome esse medo. Dá-me assim uma coisa. Sim, mas pronto, e via-se muitas ancas, enfim. E elas não contas comigo. Sim, não foi. E então, porque ele diz assim: o lema dele era: eu quero criar uma coisa que caiba numa caixa de fósforo. Exagero, mas era a ideia dele. E tinha feito uma coisa basicamente com triângulos de tecido. E como ele não conseguiu ninguém, lá vai ao Casino de Paris
e vai conseguir uma dançarina, uma stripteaser de lá, de 18 anos, chamada Micheline Bernardini. Toda esta gente vai entrar na história da moda, estes incrível. nomes. E portanto ela diz assim: epá, quantos for? é que E é pagas? para vestida, Quantas nua, coroas como é que tu quer? pagas? Tal e qual. E lá foi ela. E então é assim: é ela que vai aparecer diante dos jornalistas do mundo inteiro, em boa verdade. É ela que Criou carrega a esta- história é ela de um que carrega- objeto. Tal e qual. Na piscina Molitor, lá vai ela. Ele já tinha quase com a ideia do isto vai ser um estouro no mundo inteiro. O padrão desta sua invenção já tinha, parecia assim umas coisas de folhas de jornal, de notícias de jornal, assim um padrão, uma espécie de print. Sim. Assim, porque ele pensava isto vai de facto fazer manchetes no mundo inteiro. E fez. E vai escolher um E a nome. metáfora da coisa foi ótima. É giro, Boa. é giro. Sim. E ele vai escolher um nome que é também parte desta provocação e parte deste marketing. Eu penso que 4 dias antes, nessa semana anterior, os Estados Unidos tinham feito um ensaio nuclear, mais um teste nuclear, num sítio chamado Atol de Bikini, no Pacífico. E então ele vai chamar esta sua criação o Bikini. Como quem diz, isto vai ser uma bomba atómica no mundo da moda. E é verdade, ele vai ser uma explosão, de facto, e é uma coisa que nunca ninguém tinha visto. São basicamente 4 triângulos, um atrás, outro à frente, um em cada seio daquela senhora. Senhora aqui no sentido em geral. Sim. Que tadinha, ela é incrível. Tudo errado. E portanto, esta detonação cultural. Pá, a palavra de onde vem é Sabias isso? Nada, Atol nada. de Bikini, assim, é Eu sabia, um atol no. pensava que não significava nada, era uma coisa, só Sim. uma palavra. Nós às vezes depois dizem monokini, burkini, como se. E triquini, não sei o quê. Exatamente, não é? como O se que é um triquini? Não sei. É com 3 peças. É com 3 peças. Há mais uma. É mais uma. São os óculos. Brinco, desculpem. Só que no fundo, o triquini acho que é um que tem mais um triângulo aqui à frente a tapar a barriga. Eu acho que é. Acho que é isso. Como se somos o bique É, o bi, fosse ter 2 doido, peças. meu Vocês são vossa ignorância. E o que é às o vezes. monokini? E o burkini, eu adoro os burkinis. Sim, o burkini. E de facto, pronto, este real vai ser famoso. Esta Micheline Bernardi, eu vou arriscar dizer que nestes anos, 1946, não há ninguém praticamente no mundo inteiro que não a tenha visto essa fotografia, porque isto fez as manchetes aí dos jornais todos. Mas em era uma coisa em que lugar, em que frequência? Escandaleira? escandaleira absoluta. E a coisa não foi nada bem aceita. Ela, quer dizer, há aqui um misto. Há de haver gente que disse assim: isto é incrível, os homens adoraram. Ela recebeu só naquelas primeiras 2 semanas, eu acho que é 50 mil cartas ou 60 mil cartas. Adoravam, não é? Claro. Eu acho que em público uma mulher. Nunca se tinha visto Sim, já aquilo. toda a gente viu que é um biquíni, não é? Mas Sim, imagina, em 46 nunca ninguém tinha visto semelhante coisa. As pessoas não mostravam o umbigo na praia, não é? E a porção de corpo à vista, nunca talvez na história tenha sido Não, absolutamente desta não. maneira, pelo menos, Absolutamente a fazer não. gala. Porque aquilo cabia na palma de uma mão. Claro, não é? claro. E Portanto, continua a logo caber. nos anos 40, logo nos anos 40 foi um escândalo. Há países onde ele é proibido, incluindo Portugal, Itália, França, Espanha, é proibido. O biquíni, não é? A igreja vem, até o Papa vem, O aparece que em é biquíni. isto? O Papa aparece em biquíni a dizer: acham isto normal? Acham isto normal? Numa missa de domingo, à janela. Sim, não. As praias começaram a pôr cartazes a dizer: Aqui não. aqui não. Not in my backyard, sabes essa cena. E claro, vieram as do costume, são sempre as mesmas também. As Anita Bryant da vida a dizer: isto é uma pouca vergonha. Pois. Isto vai dar cabo da família, vai dar Certo, cabo de não sei o quê. claro, As crianças claro. agora vão ser obrigadas a ver. Vai toda a gente, os miúdos vão ficar todos heterossexuais. O que é que esperam disso? O movimento Pro Vida veio dizer: se os miúdos vão crescer heterossexuais, que era um grande problema Na altura, em 46. Cada vez havia menos. Claro. E então foi quando começou de facto a coisa, Claro, a maionese claro. a talhar, como sabemos. Só que eu acho que o Rear lá em casa estava a dizer assim: obrigado, Melhor igreja, promoção de obrigado. sempre. Claro, Claro. porque isto foi mesmo, tornou-se uma sensação absoluta. E é de facto uma enorme revolução. Torna-se uma esta sensação história. e angaria clientes pelo mundo E vai inteiro. sim, Claro. e sobretudo a partir do momento em que tu começas a ter a igreja a dizer mal, o Papa não sei se o Papa falou sobre o assunto, se calhar falou, pelo menos ao telefone com alguém, e então
isto vai se tornar também ao mesmo tempo um símbolo de emancipação, um símbolo de modernidade. Claro. E portanto há muitas mulheres. Uma sociedade ocidental que está a sair da Segunda Guerra Mundial. Claro. É também um motor. Sim, é verdade. Começamos a entrar para os anos 50, depois também. Então começa a tornar um símbolo. O padre é contra, então eu quero. quero então dois. eu vou usar. Compro Quero dois. dois, traga-me Claro. dois. Sim, ele diz: não, aliás, leve só a parte de baixo. E portanto, o tal Atom desapareceu, ninguém sabe hoje quem é. E é este. Atomizou-se. Atomizou-se, tal e qual. Tu gostas de atomizadores? Adoro. Tu usas muito atomizadores. Adoro. Sim, Adoro. usas no carro também? Não. Só em casa. Em casa. Em casa. Atomizadores só em casa. É ótimo. E vai ser este vago bocadinho de pano. Sim, aquilo é nada. Aquilo é nada. Com o nome de uma ilha do Pacífico onde roam bombas, que vai se tornar também ele próprio uma bomba cultural. Agora, vamos fazer um bocadinho desta história. Se ele tivesse apresentado o seu biquíni, não em Paris em 1946, mas no século III a.C., em Roma, toda a gente ia dizer sim. Sim, e depois. O que é que tu queres? Sim. O que é que tu queres? Que Porque a verdade é que nós sabemos hoje, ninguém ia reagir particularmente chocante. Nós sabemos hoje, e temos até painéis com isso na Roma Antiga, também depois em Grécia, era uma coisa usada. A verdade, era normal. Há relativamente pouco tempo. Em 1950 há uns arqueólogos que estavam a trabalhar na Vila Romana del Casal, isto fica na Sicília, e começam a tirar as coisas, tudo isto. Aquilo é tudo pedra. É sempre tirar pedra. É tudo pedra, foram tirando a pedra e vão descobrir um conjunto extraordinário de mosaicos que está a passar agora até em roda Não me digas. do século IV. Eles foram descobrindo cenas de caça, cenas de todos os dias. Os romanos adoravam deixar tudo em retratos. E aquele mosaicozinho. cenas de banho. Não são de banho, nós não sabemos para que eram. Ok. Provavelmente desporto, é mais provável que fosse fatos de desporto. Ok, Aliás, eles são ok. muito parecidos com os biquínis que hoje as mulheres usam para desporto. Portanto, é uma coisa, não é uns triângulos, mas é uma coisa mais. É biquínis de desporto, no fundo. Sim. São uma coisa, parece mais uma coisa de alças sem. Quase um barriga. corpete, não é? Assim uma coisa. Sim, é Como verdade. se estivéssemos a ver uma jogadora, sei lá, de ténis, por exemplo. É assim, mas com a barriga à mostra. Sim, claro. Exato. Exatamente. Como tu gostas, uma jogadora de ténis para ti tem que ter a barriga à mostra. Senão nem vê. Roland Garros. Garros. Roland Garros. E elas estão. É provável que isto fosse um fato de desporto, porque elas estão de facto, uma está a correr, outra está a tirar um assado do forno, não. Está a lançar discos. São desportistas. Sim, claro, desportistas. eu percebi. Mas aos nossos olhos modernos, aquilo é de facto um biquíni, não é mega reduzido, mas é um biquíni. Portanto, em Roma, eles iam dizer assim: oh filha, por amor de Deus. Sai à rua. Sim, e é engraçado, quando tu vês a história do biquíni, aparecem sempre estas imagens Do pré, de Roma, sim. quase como quem diz: estão a ver, Yeah. vocês acham que isto é tudo, inventámos hoje tudo, estão a ver como a gente já anda com esta Mas isso porcaria. deixa-nos aqui aquela grande pulga atrás da orelha, que é o que raio aconteceu na história do É verdade, mundo é verdade. para esse drive. É porque de repente ficámos, grosso modo, 2000 anos. 2000 anos, é um verdade. bloco temporal de 2000 anos É verdade. em que o corpo foi sendo escondido, protegido, castigado. Os se Jogos Olímpicos, fosse- os jogadores, as mulheres não entravam nem existiam, mas os atletas olímpicos, os atléticos olímpicos competiam nus, todos nus. Pois, claro. E portanto, é verdade, os romanos, sobretudo, e os gregos tinham uma relação com a nudez muito, muito, muito diferente daquela que depois, vou dizer, o cristianismo vai Estabelecer. acabar por impor, sim, a vergonha do próprio corpo. Às vezes, a vergonha do corpo que se estendia em algumas partes do cristianismo até ao próprio corpo. Sim, sim. Ao teu próprio corpo. Totalmente. Teres, Em auto. Em auto. Sim, sim, é sim. verdade. Ou até da pessoa com quem tens mais relações mais íntimas. Havia essas coisas com uns buracos no lençol, essas Sim, coisas uma todas que cena vocês faziam lá nas perfeita, vossas claro. casas. É verdade. Mas, por exemplo, os romanos, se nós pensámos nisso, tinham banhos públicos. Sim. Como ainda hoje existem Totalmente, no claro, Médio claro. Oriente, Sim, sim. na Turquia, em Marrocos, os hammam, né? Sim. onde a nudez é uma coisa muito mais aceita. De facto, no mundo ocidental temos grandes passos, mas ainda é um enorme tabu e de vez em quando ouve-se falar aqui e além, até em questões que não têm qualquer espécie de conotação sexual, como a amamentação em público de bebês. Totalmente, Que ainda parece que é assim um totalmente. escândalo e pede-se para a senhora. Agora, hoje em dia, já
não se pede, não é? Mas é uma coisa que parece que é perturbadora quando não tem qualquer ligação. E é Quer dizer, quem engraçado. faz uma ligação sexual a essa coisa é uma Sim. pessoa bastante doente da cabeça. Perturbada, não é? sim. E como não necessariamente o corpo exposto ou à vontade com essa nudez, nada tem que ver com regimes mais democráticos ou mais totalitários. Não há qualquer tipo de relação sobre isso. Só unicamente parece-me que há uma determinação que é religiosa em primeiro lugar. Porque chegamos à China, que tem o regime que tem, mas vamos realmente frequentar banhos públicos com homens Pessoas todos nuas, nus. sim. E nós vemos nas estátuas, ou seja, claro, os imperadores talvez não fossem retratados nus, mas os grandes desportistas que eram os heróis daquela altura, Sempre nus. sempre nus. Claro. Imagina, nós não chegamos hoje ao Funchal, ao aeroporto do Funchal, e não está uma estátua do Ronaldo nu, não é? Claro. Se bem só Nem já lá não está fala- uma estátua do Ronaldo. Já está. Parece-nos que está ali o E Ronaldo. agora tem outra, não reparaste Mas nela? continua. Bem, sim, Sim, não é muito parecida. Continua. E de facto ele não está nu, mas tem uma parte da sua anatomia sim. que é muito Mais saliente. Tem, e as pessoas vão lá raspar. Dá sorte, é para regressar. É tipo o menino Mija da Bélgica. Mas é, Mannequin, Mannequin Piece, sim. é Sim, verdade. sim. É, tocas lá 2 vezes e aquilo, voltas lá. Mas de facto, por exemplo, imaginas se uma estátua à Agostina Bessa Luís e dá Sim, ela- sim, não apetece também muito. Portanto, há coisas na sociedade ocidental que a gente até deve agradecer. Camilo Castelo Branco. Imagina. Nu. Nu. É verdade. Olha, mas o Essa de Queiroz, pelo menos na estátua em Lisboa, está com a sua musa. Pois, nua sim. que é uma andota que não tem graça. É uma andota de salão que quando descerraram Que a escandaleira. placa, a estátua do Essa de Queiroz, que está com uma sim, senhora sim. nua, que supostamente convidaram o motorista do Essa de Queiroz, que o Essa já tinha morrido, para ir comentar. Ele disse assim: o senhor está muito parecido, a senhora eu não achei tanto. Como quem diz que ele tinha visto. Tan, 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 São as notas de tan, salão dos tan, anos 50. É da altura do biquíni também. Sim. Bom, mas a verdade é que a Europa medieval tem uma visão completamente diferente em relação à roupa, em relação ao corpo, em relação a todas estas coisas. Sobretudo com a influência da igreja, e as pessoas começam-se a vestir absolutamente todas tapadas, e até esta associação entre a nudez e o pecado. E portanto o corpo Totalmente. vai sendo escondido. E temos esta coisa que nos parece quase um contrassenso, não é? Uma coisa quase absurda, de que no século IV a.C. as mulheres estão quase como nós hoje andamos com o Sim, corpo a metade à mostra, claro. E na Idade Média, que é muito mais próximo de nós no tempo, elas estavam todas Tapaduchos. E não só isso, como em 1946 isto ainda foi um escândalo. Uma Isso é que é escandaleira. verdade. Exatamente. É verdade. Mas podemos dizer que não foi propriamente inventado pelo nosso estilista, foi quase uma redescoberta, porque ele afinal já quase que existia. E sabê-lo-ia, certamente. Ou seja, tudo isto dentro da sua engenharia artística foi um regressar também ao passado. Ou seja, não foi inofensivo, de certeza. Ele como, Sim, ou seja, como designer. Estas imagens elas são descobertas nos anos 50, um bocadinho depois do biquíni. Eu acho que há aqui eu acho que o que lhe aconteceu é uma evolução em relação à moda da praia, porque ir à praia por lazer, por descontração, é um fenómeno. Nós também muito falámos recente, disso aqui muito. É claro. do século XIX, final do século XIX. Dedicámos um episódio todo à noção das férias. Das férias, é verdade, e falámos precisamente disto. Sim. Que era uma coisa, não era. E mesmo assim, durante o início, ninguém pensa. Bem, durante quase o tempo todo ninguém olhava, olha que sítio estou para fazer férias, até porque a própria ideia de férias não existia. Claro. Né? E o início da praia vai até estar muito associado à saúde. Era-te receitado passares ao junto ao mar. É a marzia, ajuda, peste limpa. E não sei o quê. Sim. Não, mas há assim umas coisas, até para coisas de pele e coisas para. Até bruxedo. Claro, limpa tudo. Mas por acaso, eu agora não sou médico. A reabilitação da Matilde passou por Passou isso. muito por talassoterapia, como se chama. Exatamente, pelo mar. sim. Mas vocês não têm essa ideia de não há nada que bom banho de mar não faça Totalmente. passar. Assim, Totalmente. é Sai um tudo. sal. Ai, aquela porca já. Sim, é mesmo, é tudo. assim, porca. Sabes? Vocês acham aquelas mesmo? invejas. Comentem. aqueles Este episódio pode ser inteiramente comentado só com a vossa opinião sobre aquilo que estamos agora mesmo a dizer. Mas não Que é sentem a isso. vossa relação Vocês com o tomam mar. um banho de mar ali. Sim. pambas. E fica. E sai.
Sai Não, tudo. mas sai. Sai tudo. Aliás, até é desportivo agora, é uma cena, os banhos com gelo e não sei o que, não é? Ficas assim, a circulação que ele puxa muito. E portanto, a coisa começa a mudar, até ainda nos finaizinhos do século XVIII, a parte medicinal, e são os médicos ingleses. Nós contámos isto quando falámos desse episódio das praias. Os médicos ingleses começam a dizer: vai-te tomar banho, eles se calhar estavam só a dizer vai-te lavar, mas as pessoas perceberam mal. Então lá vem. É uma espécie de farmácia líquida. Olha, vá à farmácia. E aqui é mesmo, não é? E não paramos nunca de descobrir coisas sobre essa relação homem-mar. E o mar, é verdade. Homem e mulher. Homem-mulher, sim. Os dois ao mesmo tempo. E o mar. É verdade. E portanto começam. E aliás, a moda aqui, moda no sentido de vestir na praia, nós falámos disso no episódio. Havia uma coisa que era: havia uma espécie de umas tendas onde as senhoras se trocavam. E depois aquilo entravam dentro da água para não serem vistas. Sim, uma espécie de corredor, não é? Era mesmo, aquilo era uma coisa que se empurrava, entrava. Claro, estamos a falar das classes mais altas. E portanto, aquilo eram os fatos, sobretudo das senhoras, eram coisas que pareciam feitas por alguém que odiava nadar, não é? Porque aquilo, como é que tu te consegues mexer dentro da água? Imagina que eram praticamente vestidos eram de lã, a coisas escuras. Não conseguias nadar, devia ser uma coisa ainda pior. Sufocante, não é? Era, por isso é que era mais medicinal mesmo, tipo, de prazer. Não estou a ver o que é que coisa. Eram coisas. E também usavam às vezes meias, a touca, enfim, vestidas mesmo. É horrível, não devia ser nada fixe. E pronto. E chegavam às vezes até a cozer na barra do vestido pedras ou chumbo para evitar que aquilo viesse e que se fossem vistas eram moralizadas. É mesmo, as pessoas eram muito porcas. Mas havia estas tais cabines montadas, sobretudo em Inglaterra, em carris, que levavam as senhoras para dentro da água, elas estavam dentro da água para não serem vistas. Impressionante. É mesmo. É mesmo. Impressionante. E hoje em dia são umas porcas, ainda são piores que os homens. Estou a brincar. Estou. Estás a brincar? Não sei se estou a brincar. Estou, claro que estou. Claro que estás. Claro que estou. Devo estar, não devo? Sim, totalmente. Eu sinto que estás a brincar. Então, mas só tu sabes como é que estás. Mas eu sinto que estás a brincar. Mas sabes que nem eu próprio sei. Não sabes? Não, aqui neste caso estou. Mas eu posso te auxiliar e achar, eu posso fazer crer que aquilo que estou a achar é muito sinceramente. É muito próximo da verdade. Sim, que estás a brincar. Não, neste assunto estou a brincar. Eu acho ótimo fazerem o que vocês fazem. Claro. Agora, ainda bem que não são minhas irmãs. Estou a brincar. Vamos parar. Para. Eu agora estou a começar a assar. Será que eu acho mesmo isto? Estou a sentir. Não acho de todo. No século XIX as coisas vão começar a relaxar e continuam a ser vestidos, mas os vestidos vão ficando cada vez mais curtinhos. Estes vestidos de praia, não é? Olha o pezinho, olha o tornozelozinho. Começa a ser uma sainha. Claro, o joelhozinho. Olha que o peixe está a ver. Mas começam a ser uns tecidos mais leves, uma coisa mais. Claro. Quem tem fotografias das vossas avós na praia, bem, tem que ser coisas mesmo mais tem que antigas, ser coisas dos muito anos antigas, sim. Mas e somado a isso o facto de grande parte da realidade portuguesa é verdade, trabalhar unicamente. Claro, tem que ser fotografias de lazer, não é? Sabes que eu recordo-me que é uma daquelas coisas de criança, curiosidade de criança, de perguntar quando tu começas a amar uma coisa como piscinas e praias e não sei o quê, e o verão e as férias com os amigos, perguntas aos teus avós como é que era o verão deles, até o dia em que tens a resposta de nós não tínhamos esse verão. Esse verão é uma coisa realmente muito recente. A ideia dessas férias, das estás férias, a dizer, esse culto a relação com a água, com o mar. E falo-vos eu no caso de uma pessoa com a ilha, onde o mar está sempre. O mar era unicamente um sítio de saída e de sustento, no caso da baleia ou de qualquer outro peixe, para viver. Unicamente isso. Ninguém ia fazer necessariamente lazer. Sim, aliás, tu sabes, nós falamos às vezes isso em relação aos Açores em particular, que é igual a qualquer lado. O mar como fonte de subsistência, portanto era quase um local de trabalho, claro, não é? Claro. E depois aparecem umas figuras quando começam a fazer praia, o caso da Natália Correia e outras figuras destas, que sim, escândalo, era uma excentricidade. Estavam na praia a apanhar sol, devia ser uma coisa de género.
praia é para a gente para se pescar, não é? Ninguém vai para um escritório e deitar-se no chão, tendo a Matilde calado, Sim. estender-se no chão. Mas é muito engraçado. Isto foi ontem, é muito giro pensarmos nisto. Incrível. Em relação à moda da praia, portanto, os vestidos vão ficando cada vez mais curtos e a grande revolução vai-se dar aqui no século XX, não através do lazer, mas através do desporto. A natação começa a surgir como um desporto de competição e naturalmente tem homens e mulheres a competir. Os homens usavam fatos também, mas as mulheres começam a competir, portanto não podem competir de vestido, não é? E aparece aqui uma tipa muito fixe, uma australiana nadadora, Annette Kellerman, e ela dizia assim: se nós queremos nadar e portanto nós precisamos de roupa adequada. Sim. Claro. E ela criou, mas foi um escândalo. No fundo, aquilo é quase. Estão a ver um fato de surf, não é muito mais do que isso. Mas já era ótimo, não é? Só que era colado ao corpo. E aquilo foi uma escandaleira. Nem era o fato de banho, nada. Só que era colado ao corpo. Das formas do corpo viam-se. Isto foi tudo um escândalo. Que sociedade. É mesmo. Incrível. Depois, só a partir dos anos 20, anos 30, é que aquilo começa a parecer mais ou menos um fato de banho moderno. Portanto, um fato de banho mesmo, não é? Um fato de banho. Tanto os braços vão começando a ficar à mostra, as pernas também, assim um bocado. Ainda que fosse uma coisa parecida entre o fato de banho com os calções, era assim umas coisas dessas. E também começa a aparecer aqui tecidos mais elásticos, que já as coisas começam a parecer-se mais ou menos como os que nós temos hoje. E sobretudo dá-se essa parte que estamos todos a caminhar para o tal dia de 1946. Outra revolução é com o surgimento das férias, o surgimento sobretudo das férias para a classe média. As férias passam a ser um símbolo de status e, portanto, começam ir para a praia passa a ser um símbolo de status, estar bronzeado passa a ser um símbolo de status, e, portanto, ninguém quer estar com um fato de banho todo tapado, que não permita esse. Tal e qual. E, portanto, a coisa começa. Tudo se encaminha para o grande desastre final de querer cada vez menos tecido. E é assim que chegamos àquele dia de 1946 na piscina Molitor em Paris, com a resposta certa para como é que has de ir para a praia e ficar bronzeada e toda boa zona e as pessoas olharem para ti. É isto, porca, um biquíni. E depois do escândalo inicial é só preciso de alguém que seja o primeiro símbolo desta história. Claro. E é assim que as coisas vão surgir. E quem é ela? E nós sabemos, são vários, mas eu vou dizer a grande embaixadora do biquíni. Temos que fazer aqui uma vénia. A Brigitte Bardot. Uau. É verdade. São todas muito contemporâneas, mas ela vai aparecer nos anos 50, início dos anos 50. Quase todas em Cannes. Portanto, iam ao Festival de Cannes. Eram as estrelas da altura, não é? E não é só ela, mas ela em particular. E há uma fotografia muito famosa, não foi ao festival de biquíni, não é? Mas o Cannes fica na praia, não é? Iam ao festival e depois faziam fotografia. Uma das graças dos paparazzi era tirar fotografias às estrelas nos seus momentos. E esta era completamente encenada, esta fotografia. E é a Brigitte Bardot com um biquíni. Portanto, uma das mulheres mais desejadas. A mulher mais famosa, sim, do podia ser mundo, mais, claro. sim. Claro. E lá estava ela nas praias de Saint-Tropez. Isto eram mesmo sessões fotográficas. E curiosamente vai ser aqui nesta linha de Saint-Tropez, Cannes, que vão ser popularizados. Assim, é na Riviera Francesa, que também era o epítome do luxo da praia, não é? Nesta altura. A Ursula Andress, a Natalie Wood, a Anita Ekberg, a Sophia Loren também. Elas começam todas a aparecer e, portanto, isto ficou. Já não havia volta atrás. Ficou a cena, querido, também desejado. Sim. Ficou o símbolo máximo da beleza na moda. Era de facto o biquíni. E elas, quase todas em Cannes, curiosamente, aproveitando o festival, faziam essas sessões fotográficas. Depois há uma tipa, a Diana Freeland, que era a editora da Vogue durante muitos anos, e era. O que ela dizia era lei, não é? Claro. E ela escreve de facto um artigo a dizer isto é a cena, é a maior revolução desde a bomba atómica, disse ela. Aliás, curiosamente,
pelo nome Usando vir, o nome exatamente, bombástico da coisa. vir desta coisa. Depois ainda, isto torna-se de facto uma moda. Nos anos 1960 mesmo, a Dalida adapta uma música americana chamada Itsy Bitsy Petit Bikini, não é? Que depois em Portugal foi na altura em que eu estava nos Onda Choque. Pois Nós imortalizámos foi, com um biquíni às bolinhas. É um biquíni pequenino às bolinhas amarelas que eu vi numa loja ao pé do liceu. Portanto, contribuíste também tu com a De tua certa cota maneira, parte. Sim, eu, a Ursula Andress. Toda a gente sabe que isto em Andress. Portugal só chegou para aí nos anos 80. Não, chegou ontem. Chegou ontem. É verdade. Mas vai se tornar um fenómeno, claro, e vai ser símbolo de sofisticação, sobretudo, não é? Que é mesmo essa graça e de beleza e dessas coisas todas. Ou seja, ele deixa, as grandes estrelas usam, as pessoas começam a imitar, não é? Como fumar, como essas coisas todas, o cinema como uma grande montra para o mundo, não é? E toda a gente queria ser como as mulheres, sobretudo, não queriam ser como a Sofia Loren, querias um bocado aquela ideia do quero usar o cabelo. Nós sabemos, eram as influências desta altura, é uma escala global, mas não deixa de ser, começa a pegar, mas não deixa de ser um ato de alguma coragem. Ainda assim, estamos nos anos 50, nem toda a gente tinha coragem, era um ato de rebeldia também. Mas também é uma corte, quase, não é? A ideia de uma corte privilegiadíssima e determinante. Só que as pessoas querem imitar, Claro, querem ser também, claro. não é? É o vou. Se elas usam, Claro, é porque é. tal e qual. E quanto mais para a frentex for o país, Claro. ou pelo menos quanto mais retrógrado for, mais resistência vai ter e vice-versa. E em Portugal, o biquíni, a história do biquíni é como as outras. Nós também temos a história da praia, a evolução da praia, já sabemos a tal ideia de ir para os banhos de mar, até que eles chegam cá. Claro, como eu disse, ele assim que sai, nos anos 40 e 50, é proibido em Portugal, foi proibido. Não era possível usar biquíni, mas já havia mulheres que começavam a fazer, e sobretudo quando deixou de ser controlável em Portugal, tem a ver com o turismo. Quando nós começamos nos anos 50 Claro. a ser um sítio de turismo, Imagina, sobretudo estavas na Algarve, tudo bem, Madeira, não havia maneira de controlar. a ver Nem as ingleses mulheres faziam chegar, ideia, nós não claro, sabiam. claro. Não sabiam e usavam. E algumas mulheres portuguesas, pelo menos, disseram também quero. Portanto, aquilo despertava um misto de choque e de escândalo, mas a verdade é que era E absolutamente. de normalização também, não é? Sim, Efetivamente. normal, que as pessoas começaram a habituar. Claro. Nós sabemos essa história. E as pessoas começaram a copiar também o modelo do fato de banho, os hábitos. No Algarve, que também estava aqui nos anos 60 a arrebentar como estância de turismo, turismo já. Portanto, era impossível ignorar isto. E lá vinham as francesas, as inglesas, as alemãs, as suecas, sobretudo. Até ficou no imaginário português, as suecas eram o símbolo da mulher mais liberada possível e Uau. ficou a sueca, não é? Que vinham com os seus biquínis e aquilo ficou uma instituição nacional, não é? Estas mulheres tão bonitas que as mulheres tentavam imitar, os homens queriam desejar, como vocês costumam dizer. E talvez dessas suecas nenhuma tenha causado mais sensação em Monte Gordo, of all places, do que a sueca Ingrid Bergman, que esteve ali de férias no início dos anos 60 e ela não fazia ideia de estava a acontecer, não é? Vai de biquíni lá para a praia, junta-se a praia toda para vê-la, nem sabia que era Ingrid Bergman, não é? E há um cabo do mar, um polícia, que vai ter com ela e fala lá em português, ela diz assim: Sério? I don't. E leva até à recepção do hotel. Isto, pelo menos, é uma lenda que se conta ali no hotel, em Monte Gordo. E pagou-lhe uma multa, passou-lhe uma multa por não poder usar. Ela ficou horrorizada, não é? Um segundo por não de poder trabalho usar. de Ingrid Bergman atirado ao lixo. Tal e qual. Mas a verdade é que, ao ver as mulheres de fora, ao ver as revistas, isto tudo, apesar de ser proibido durante algum tempo, as coisas foi pegando. E como diria o Fernando Pessoa acerca da Coca-Cola, primeiro estranha-se, depois entranha-se por o corpo dentro. E pronto, e lá a coisa vai-se normalizando. Não há num dia específico em que digam a partir de agora já podem usar biquíni ou porcas, mas foi de facto isso que aconteceu. Elas começaram a usar, ele não foi autorizado, as pessoas é que começaram a usar. Aliás, eu acho que as autoridades foi assim: ou vamos multar as estrangeiras todas que vêm cá ao Estoril ou ao Algarve, ou melhor é a gente fingir que não está a acontecer nada, não é? É mesmo, é verdade. Claro. Mas se quiserem saber, é já depois do 25 de Abril que a batalha vai ser ganha e que vai deixar de ser proibido usar biquínis e de facto passa a ser uma coisa. Acho que já toda a gente usava de qualquer forma, não é? E
e deixa de ser um símbolo de provocação, e hoje em dia é uma coisa absolutamente normal, é apenas mais uma escolha de roupa. Uma escolha de roupa, sim, como esses cintos que elas às vezes usam nos videoclubes, essa Azilia nos videoclipes. Claro, essa Azilia Banks. Ai, tu a falar Eu da acho uma Azilia Banks. vergonha com umas Eu estou cheias. chocado. Eu estou só a brincar. Adoro, Estou só a adoro. brincar, Azilia Banks. A tua cultura. Mas ainda bem que não é minha irmã, não é? Com as unhas Sim, daquele sim. tamanho. Enfim, estou também a brincar. Da alta cultura ao baixo ventre, Hugo Van Der Ding. Exatamente, tal e qual. E portanto, o biquíni, o lançamento naquele longínquo dia há 80 anos foi lançado numa piscina em Paris, inspirado na bomba atómica, é hoje uma coisa absolutamente normal. Resta saber o que é que daqui a 80 anos estarão a fazer um podcast a dizer assim: sabem que as pessoas costumavam ir vestidas para a praia? Pá, vocês de facto. Estás muito gira esta Grande esta viagem, grande viagem. Pequena viagem. São só uns triângulos. Poupa muito. Fica contado aqui esta aventura na íntegra. Voltamos na próxima semana. A recordar-vos que, como sempre, o apoio da Bacana Play, ainda também a produção da Força de Produção. O problema é que vais atirar mesmo um destes dias. Matilde Calado no vídeo, a locução é da Mia Tomé e ainda também só para quem não está a banda sonora do Noise Earth. Para quem não está a acompanhar, eu estou a ameaçar a tirar uma caneta ao Tiago e ele primeiro fez assim aquele encolher de olhos e depois estava todo armado em campeão e não se mexe mais. Que é exatamente. Mas é quando vocês aí. deixam. Claro. Quando vocês deixam de ter medo. É quando vocês deixam de ter medo. Olha lá, ele encolheu-se todo. Exageradíssimo. Um dia vão levar com a caneta. Levam com um novo episódio na próxima semana. Beijinhos e abraços. Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van Der Ding e Tiago Ribeiro.